Máquinas soviéticas malucas que você não vai acreditar que existem. A União Soviética sempre foi conhecida por sua engenharia ousada e às vezes totalmente insana. Durante a Guerra Fria, o país criou algumas das máquinas mais absurdas e futuristas que o mundo já viu, muitas das quais pareciam ter saído diretamente de um filme de ficção científica. De aeronaves gigantes que deslizavam sobre a água, a tanques colossais que mais pareciam fortalezas ambulantes. A criatividade dos engenheiros soviéticos parecia não ter limites, mas nem todas essas máquinas funcionaram como esperado. Algumas eram perigosas demais, outras caras demais e muitas nunca nem chegaram a ser usadas como planejado. Hoje vamos mergulhar nesse mundo de engenhocas bizarras e explorar as máquinas soviéticas malucas que você não vai acreditar que existem. Ecranoplano, o monstro do Mar Cáspio. Imagine um avião gigante, mas em vez de voar nos céus, ele desliza a poucos metros da superfície da água em altíssima velocidade. Parece algo saído de um filme futurista, mas os soviéticos realmente construíram essa máquina incrível, o Ecranoplano, mais conhecido como o monstro do Mar Cáspio. Essa engenhoca híbrida entre um avião e um barco foi projetada para deslizar sobre a água usando o efeito solo, um fenômeno aerodinâmico que reduz a resistência do ar perto da superfície. O objetivo era criar um veículo rápido e indetectável pelos radares inimigos, capaz de transportar tropas e armamentos em altíssima velocidade. O maior deles, o Lun-class Ecranoplano, media 74 metros de comprimento e carregava 6 mísseis supersônicos. Ele era tão rápido e eficiente que poderia atravessar grandes corpos d'água a mais de 500 km por hora, tornando-se praticamente invulnerável a ataques convencionais. Apesar de sua impressionante engenharia, o projeto foi abandonado após o colapso da União Soviética e apenas um exemplar sobrevive até hoje, enferrujando em um porto abandonado na Rússia. Tsar Tank, ou gigante dos campos de batalha. Quando falamos de tanques, imaginamos veículos blindados com esteiras robustas, mas os soviéticos pensaram diferente. No início do século XX, eles criaram o Tsar Tank, uma máquina de guerra com um design completamente absurdo. Em vez de esteiras, ele possuía duas rodas gigantescas de 9 metros de altura, parecendo mais uma bicicleta gigante do que um tanque de guerra. A ideia era que essas rodas enormes pudessem atravessar terrenos acidentados com facilidade, passando por trincheiras e obstáculos que tanques normais não conseguiriam transpor. No entanto, havia um grande problema: o peso desproporcional da parte traseira. Durante os testes, ficou claro que o tanque ficava preso na lama com facilidade, tornando praticamente inútil em combate. Depois de perceberem o fracasso da ideia, o projeto foi abandonado e o protótipo ficou esquecido em um campo até ser desmontado anos depois. O Tsar Tank entrou para a história como um dos maiores desastres da engenharia militar soviética. O Antonov A-40, o tanque planador. Já imaginou um tanque que voa? Pois os engenheiros soviéticos realmente tentaram criar isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles desenvolveram o Antonov A-40, um tanque equipado com asas de planador para ser lançado de aviões e aterrissar diretamente no campo de batalha. A ideia parecia genial. Os tanques poderiam ser lançados perto das linhas inimigas sem a necessidade de desembarque tradicional, mas havia um problema gigantesco: o peso do tanque. Mesmo reduzindo a blindagem ao mínimo, ele ainda era pesado demais para um avião rebocá-lo por longas distâncias. Nos testes, o avião mal conseguiu levantar voo e o projeto foi abandonado imediatamente. Apesar disso, o conceito inspirou futuros experimentos militares e até hoje a ideia de veículos blindados aerotransportados continua sendo estudada. O Object 279, o tanque indestrutível. A União Soviética sempre esteve obcecada por criar tanques mais resistentes, mas o Object 279 levou essa ideia a um nível extremo. Projetado para sobreviver a explosões nucleares, esse tanque possuía uma blindagem absurda e um design futurista com 4 esteiras em vez das tradicionais 2. O objetivo era criar um veículo que pudesse operar em terrenos devastados pela guerra nuclear, mas o peso excessivo do tanque, cerca de 60 toneladas, tornava a sua movimentação extremamente difícil. Além disso, ele era caro e complicado de produzir, levando ao cancelamento do projeto. Atualmente, um dos poucos protótipos que restaram podem ser vistos em um museu militar na Rússia, lembrando o quão longe os soviéticos estavam dispostos a ir para dominar os campos de batalha.
O Lunokhod, o primeiro rover lunar. Antes dos Estados Unidos colocarem o primeiro homem na Lua, os soviéticos já tinham um plano ambicioso: enviar um rover robótico para explorar a superfície lunar. O resultado foi o Lunokhod 1, um veículo de 6 rodas movido a energia solar que chegou à Lua em 1970. Foi a primeira máquina controlada remotamente a operar em outro corpo celeste e funcionou por quase um ano, coletando dados científicos e tirando fotos detalhadas da superfície lunar. Embora o programa tenha sido um sucesso, a corrida espacial estava sendo vencida pelos americanos, que em 1969 já haviam pousado com os astronautas na Lua. Mesmo assim, o Lunokhod foi um marco na exploração espacial e serviu de inspiração para os rovers modernos usados em Marte. O torpedo Schiphol, a bala de canhão submarina. Imagine um torpedo que viaja debaixo d'água a uma velocidade absurda, impossível de ser evitado. Esse era o Schiphol, um torpedo soviético desenvolvido nos anos 1970 que usava um fenômeno chamado supercavitação para atingir velocidades 6 vezes mais rápidas do que qualquer outro torpedo da época. Os torpedos tradicionais viajam a cerca de 50 km por hora, mas o Schiphol atingia 370 km por hora porque criava uma bolha de gás ao seu redor, eliminando quase toda a resistência da água. O resultado? Um torpedo impossível de escapar, capaz de atingir alvos inimigos antes que eles sequer percebessem sua presença. O Schiphol foi um dos segredos mais bem guardados da Marinha Soviética. Canhão de plasma, uma arma de engenharia revolucionária. Nos anos 1980, os soviéticos começaram a trabalhar em um canhão de plasma, uma arma que disparava rajadas de gás ionizado a altíssimas temperaturas. A ideia era criar um armamento capaz de derreter blindagens inimigas e até interferir em eletrônicos usando ondas eletromagnéticas. Os testes foram promissores, mas havia um grande problema. A tecnologia necessária para tornar um canhão viável simplesmente não existia naquela época. A fonte de energia necessária era gigantesca e os disparos consumiam quantidades absurdas de eletricidade. Com o colapso da União Soviética, o projeto foi abandonado. O trem nuclear, um lançador de mísseis móvel. Durante a Guerra Fria, os soviéticos tiveram uma ideia genial para esconder os seus mísseis nucleares dos satélites e espiões dos Estados Unidos, colocá-los dentro de trens. O Barguzin, como foi chamado, parecia um trem de carga comum, mas em vez de transportar mercadorias, ele carregava mísseis nucleares intercontinentais prontos para serem lançados a qualquer momento. Os trilhos da União Soviética se estendiam por milhares de quilômetros, o que tornava praticamente impossível para os inimigos localizarem esses trens em tempo real. Isso significava que, em caso de guerra, os soviéticos poderiam atacar de qualquer lugar, sem dar tempo para os Estados Unidos reagirem. Esses trens eram tão eficientes que os russos voltaram a desenvolver essa tecnologia nos anos 2010, mas o projeto foi cancelado por ser caro demais. O trem que funcionava com hélices de avião. Sim, você ouviu certo! Nos anos 1970, os soviéticos tentaram criar um trem de altíssima velocidade usando um conceito maluco: colocar hélices de avião no topo da locomotiva. O resultado foi o Aerovagon, um trem experimental que conseguia atingir incríveis 250 km por hora. O problema? Ele era absurdamente perigoso. As hélices criavam uma instabilidade tremenda e os trilhos convencionais não eram projetados para suportar tamanha velocidade. No final, o projeto foi arquivado e nunca entrou em operação. Metrô 2, o metrô secreto de Moscou. Embaixo do metrô comum de Moscou, existe um sistema subterrâneo ultra secreto conhecido como Metrô 2. Ele foi construído para ser usado apenas pelo governo e militares em caso de ataque nuclear. Esse metrô supostamente conecta locais estratégicos como o Kremlin, quartéis e até bunkers secretos no subsolo. Poucas informações oficiais sobre o Metrô 2 existem e o governo russo nunca confirmou sua existência, mas relatos de engenheiros e ex-militares indicam que ele é real e pode estar em operação até hoje.